Então tu decidiu que quer aprender a programar, mas está com dificuldade ou está se sentindo muito perdido e não sabe por onde começar. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a te dar um guia de o que tu tem que fazer para realmente aprender a programar de fato. Vou falar sobre se tu tem que fazer faculdade, a te ajudar na escolha da primeira linguagem, falar sobre o que exatamente tu tem que aprender de lógica de programação, escolhendo uma stack no futuro e também no final vou recomendar umas recomendações de material de estudo. Então já vamos direto ao assunto do vídeo e mais um pouquinho de contexto de quem que eu sou. Eu sou um programador há 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos. Faz mais ou menos 2 anos e meio que eu estou trabalhando para uma empresa do exterior. Eu comecei a estudar a programação em 2017, quando eu comecei a faculdade. Então é mais ou menos assim um contexto bem curto assim da minha carreira. Mas então, afinal, vamos lá. Tu quer aprender a programar. Então, qual que é o primeiro passo? Geralmente, aqui que entra a questão da faculdade. Tu tem que fazer faculdade, mas caso tu seja de menor, ainda tá no colégio, ou vai fazer um curso técnico, alguma coisa assim, então aí tu desconsidera esse um pouco esse ponto. Mas caso tu esteja na hora de decidir ou não se tu precisa fazer faculdade, eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, fazer faculdade é altamente recomendado hoje em dia. Tu não precisa fazer faculdade para aprender a programar, mas fazer faculdade vai te ajudar muito a conseguir a primeira oportunidade de emprego, porque atualmente a forma mais fácil de conseguir o primeiro emprego é através do estágio. E por causa da nossa lei brasileira, para tu fazer um estágio, tu tem que estar vinculado a uma instituição de educação de ensino superior, faculdade. Basicamente isso. Não precisa fazer faculdade para aprender a programar, mas eu recomendaria muito. Vamos lá. Então, seja lá o que tu vai fazer, se tu vai fazer faculdade ou não. Então, o próximo passo é finalmente decidir qual que é a primeira linguagem para aprender realmente a começar a programar. E aqui começa o meu primeiro ponto. Vamos falar primeiro das principais opções. As principais opções atualmente eu diria que é Python, Java e C. É geralmente o que tu vai ter de, assim, o que a maioria das pessoas recomenda para tu começar a escolher a primeira linguagem. Geralmente o que tu vai ver na faculdade também. Mas o que eu recomendo mesmo é JavaScript. É um pouquinho usual e tem os seus problemas, não é perfeita, mas eu recomendo JavaScript por causa de outros motivos que eu vou falar mais pra frente. Mas todas as opções que eu falei de Python, Java, C, JavaScript, eu acho que são opções viáveis. Também tem outras opções como Go, Rust, várias outras linguagens, que também tudo é uma opção. Mas a minha recomendação pessoal é JavaScript. Seja lá qual a primeira linguagem que tu escolher, não vai fazer tanta diferença assim. Beleza, linguagem de programação escolhida. Qual que é o próximo passo? Estudar lógica de programação de fato. E aqui que começa a questão de, tipo, vários pontos para tu estudar, né? Primeira coisa que tu tem que fazer é estudar os fundamentos básicos. O que está incluído nos fundamentos básicos? Aí tem variáveis e tipos de dados. Variáveis é tipo como declarar uma variável, em determinada linguagem que tu está trabalhando. E tipos de dados de tipo, sei lá, int, tipo numérico. Isso vai depender também do tipo da linguagem de programação que tu está trabalhando. Mas esse seria a primeira coisa que tu vai aprender, provavelmente. Aí tem a questão dos operadores lógicos, de tipo e ou. Talvez tenha outros operadores, mas esses são os principais. Tem a questão de estruturas condicionais, o famoso if-else, estrutura de repetição, para tu conseguir repetir o código N vezes, como for ou while, métodos e funções, para tu reutilizar o teu código em outras partes do teu programa, e estruturas de dados simples. Aqui, basicamente, o que entraria seria arrays, no início, né, no começo, mas fila também, pilha, também talvez entraria aqui nessa questão de estruturas de dados básicas. Beleza, então parando aqui na questão dos fundamentos básicos. Qual que é o próximo passo? É na questão não diria que próximo passo, mas é meio que um pouquinho relacionado ao fundamentos básicos, tá na questão de paradigmas da programação. E eu vi que tem um typo aqui. Então, na parte aqui da questão de paradigmas de programação, a gente tem 3 principais paradigmas. O que é um paradigma de programação? Paradigma de programação é basicamente a forma que tu vai escrever o teu código. Existe a forma procedural, o teu programa pode ser orientado a objetos, e funcional. Procedural geralmente é o que tu vai
mais encontrar aí no dia a dia, na verdade pau a pau com o orientado a objetos, dependendo do que tu tá fazendo, mas procedural provavelmente vai ser o que tu vai começar na faculdade, e depois orientado a objetos dependendo da linguagem que tu vai trabalhar, é o padrão, e tem a terceira opção que é a funcional, que já é um pouquinho mais nichado, mas na linguagem de JavaScript é recomendado tudo isso. Eu recomendaria, na verdade. Eu recomendaria escrever o teu código de uma forma seguindo os fundamentos da programação funcional. Mas essa questão dos paradigmas de programação vai ser mais determinada pela linguagem que tu tá usando, que tu escolheu, do que qualquer outra coisa. Beleza. Agora eu quero falar mais sobre como que tu pode praticar a questão da lógica de programação, porque aqui que tu vai realmente passar a maior parte do teu tempo, dos teus estudos, eu acho que nos primeiros 2 anos da tua carreira. Então, vamos lá. O que eu recomendaria para tu começar os teus estudos na questão da lógica de programação? Tem 3 coisas que eu acho que é essencial, assim, que eu recomendaria fazer hoje em dia. Seria lista de exercícios de faculdade federal. Tu consegue achar facilmente isso no Google. Tu vai pesquisar, assim, de tipo, a lista de exercícios, lógica de programação, faculdade, vai aparecer bastante resultado no Google, é só PDF, tu vai ver, idealmente que tenha correção, mas se não tiver, paciência, às vezes o resultado é óbvio assim, então tu não precisa de um gabarito, né? Tem o HackerRank, que é um site de meio que não lista de exercícios, mas meio que desafios com programação, e isso é meio que, como se diz, agnóstico de linguagem. Ele tem tipo várias linguagens que tu consegue fazer o exercício. Eu recomendaria fazer os exercícios no nível fácil, porque mesmo se for no nível fácil, tu vai sentir muita dificuldade. Eu, hoje em dia, ainda sinto um pouco de dificuldade dependendo do exercício, eu nunca fiz nada parecido na minha vida. Então tem isso, e o LeetCode também, que é muito famoso na gringa. Aqui, talvez não é tão famoso, mas também. LeetCode é a mesma ideia do HackerRank. Faça no nível fácil, mesmo no nível fácil, tu vai sentir dificuldade. Não desanima com isso. Beleza, o último ponto aqui na questão da lógica de programação é o quanto que tu tem que praticar mesmo. Não tem como te dar uma resposta exata, mas eu provavelmente recomendaria assim, tipo, cara, primeiro ano dos teus estudos provavelmente vai ser só focado nisso. É realmente muito importante, é a base de toda a tua fundamentação teórica na área, e realmente eu acho que tu não tem como pegar atalhos. Claro, tipo, porra, se tu estudar 16 horas por dia, talvez tu precise de menos de 1 ano, sabe? Mas, provavelmente, sei lá, se fosse pra dar um conselho geral, eu falaria, tipo, porra, estuda pelo menos 1 ano. Foi o que eu fiz, basicamente, no meu primeiro ano, quando eu tava fazendo faculdade. Eu basicamente só foquei nas coisas da faculdade e estudei lógica de programação por fora também. Beleza, agora que tu aprendeu lógica de programação, depois do teu primeiro, segundo ano de estudos, vai chegar ao ponto que tu vai ter que escolher a tua stack. O que seria a tua stack, a primeira coisa, né? A stack são basicamente classificações, digamos assim, de áreas de trabalho dentro da área de programação. Então vamos lá. Na área de programação, a gente tem diversas sub-áreas na questão da programação. Mas as principais são front, back e mobile. Front-end vai cuidar da parte visual de um site. O back-end vai cuidar da parte de, sei lá, sistema e lógica mesmo, e segurança, questão de armazenamento de dados do sistema. Isso aqui então, não se limita só à programação de websites, de web. E tem o mobile, que o mobile é fazer aplicativos mobile. Também tem outras opções. As que eu lembrei da minha cabeça foram jogos também, que é uma opção, e tem sistemas embarcados. Infelizmente, aqui no nosso mercado brasileiro, não só no mercado brasileiro, mas no geral, são áreas mais nichadas. Mas aqui no mercado brasileiro, principalmente, praticamente não tem mercado nessas duas áreas. Porque embarcados, o problema é que, basicamente, a indústria brasileira é um caralho, então não existe. Então, basicamente, eles sofrem muito nessa questão e não paga tão bem assim, porque a maioria dos empregos estão na área de web e mobile. E questão de jogos entra mais ou menos na questão de embarcados, mas é na verdade pior que embarcados, porque realmente a gente não tem estúdio de jogo brasileiro praticamente, é tudo indie. É isso. Vamos lá. Finalmente, a minha recomendação é: não escolha uma. E eu vou explicar agora um pouquinho melhor. Por que tu não tem que escolher uma? Porque quando tu tá começando, eu acho que tu não tem que se limitar o teu aprendizado em uma só área, em uma só stack. Quando tu tá começando, eu acho que a forma mais eficiente para tu entrar na área é tu simplesmente entender um pouquinho do básico das
três stacks principais, front, back e mobile, e simplesmente começar a entregar currículo para as 3 vagas, e a que tu conseguir o emprego é o que tu vai focar inicialmente. E aqui é exatamente porque que eu acho que a JavaScript é a melhor escolha de primeira linguagem de programação, porque o ponto forte do JavaScript é que no mercado de trabalho, hoje em dia, o JavaScript é utilizado nas 3 stacks. Tu consegue usar no front-end, porque ele é a única linguagem que tu consegue usar no front-end, praticamente. Tu consegue usar no back-end, e é bom. E no mobile também, com framework de front-end. Então tu consegue, com uma linguagem, tu consegue fazer coisas viáveis para o mercado de trabalho só com JavaScript. Por isso que essa seria a minha recomendação de primeira linguagem. Mas as outras também são completamente viáveis. Aqui também eu colocaria de tipo, vai depender muito da tua região, por exemplo, de tipo, a questão de, sei lá, por exemplo, no back-end a gente tem várias opções de linguagem, sei lá, aqui na região grande de Porto Alegre, o C# é bem presente, por exemplo, então, sei lá, faz sentido tu, tipo, sei lá, gosta muito de back-end, odeia JavaScript, pô, aprende C#, então, sei lá, não tem muito problema. Só que nem eu falei, o JavaScript não é perfeito. O ponto fraco do JavaScript é a questão de orientar a objetos. Eu até deveria ter falado isso antes, mas a programação com JavaScript orientada a objetos é um caralho. Não faça, simplesmente não faça. Vai ser algo que vai ficar deficiente se tu não começar em outras coisas. Provavelmente tu vai ter na faculdade com Java ou C#, então por isso que eu acho que não é um grande problema. Mas saiba que se tu escolher JavaScript como a primeira linguagem, saiba que ela tem seus defeitos, principalmente na questão da orientação a objetos. Então por fim, agora que, sei lá, tu tem meio que um caminho assim de tipo como meio que se guiar nos estudos na programação, eu quero recomendar algumas coisas de material de estudo. Então, primeiro, tem a questão de português e inglês. Eu tenho mais referências de inglês porque foi o que eu mais usei na minha carreira. Então, mais ou menos agora que tu sabe mais ou menos o caminho de como estudar na programação e se guiar sem ficar, tipo, absolutamente perdido, eu quero recomendar algumas coisas para tu utilizar como referência para tu estudar o que tu precisa. Então, vamos lá. A primeira coisa é que eu tenho referências em português e em inglês. Eu tenho mais em inglês porque foi o que eu mais utilizei e eu não quero recomendar uma coisa que eu não tenho certeza que presta. Então, vamos começar pelo português. Em português eu tenho 3, que é o Gustavo Guanabara, que é, acho que provavelmente o cara mais que as pessoas mais recomendam para o iniciante que está começando agora. É bem didático, bem mastigadinho essas coisas. Até, talvez seria meio que uma crítica minha que eu tenho, que é tipo, eu achava o ritmo meio lento, dependendo do teu nível. Então, pra mim, tipo, é meio, sei lá, tu pode gostar muito ou pode odiar. Depende muito de onde tu tá nos teus estudos. Tem a Loiane Gruner. Ela tem um detalhe que é... tipo, é mais pra Angular, mas ela também tem coisas relacionadas a estudo de back-end, por exemplo, que é, acho que se não me engano, com Java, se não me engano. Mas é mais com Angular, que Angular é um framework de JavaScript. Então, caso tu queira estudar JavaScript e Angular em específico, ela é a guria pra ir, porque realmente o conteúdo dela é muito bom. E me ajudou muito no meu primeiro estágio, quando eu tava queda com Angular. E, por fim, tem o Free Code Camp, que é meio que... eu não sei o que eles são, é meio que uma organização que tem vários conteúdos de graça relacionados à programação de, tipo, diversas coisas. Não só de uma linguagem, mas, tipo, tudo na área de programação. É bem fácil de ter no Free Code Camp. E aí são materiais de boa qualidade. Beleza, agora vamos na parte do inglês, que é onde eu tenho mais referências mesmo. Aqui também entra o Free Code Camp, mesma coisa, só que no Free Code Camp em inglês tu vai ter uma diversidade muito maior de material para estudar. Também tem o The Odin Project, que é meio que um projetinho para tu aprender o básico de programação web. Eles meio que tipo, te ensinam a fazer... te ensinam web fazendo um projeto. Tem o canal no YouTube do Traverse Media, ele é muito bom para quem tem, tipo, interesse em estudar programação web. Eu tô falando muita coisa que é relacionada à programação web, porque é o que eu mais estudei, porque é minha stack. Então, o Traverse Media é um canal que eu gosto muito, é muito bom para tu pegar o básico de algum framework. Por exemplo, quando eu tava aprendendo React, eu fui nos vídeos de curso de React de 1 ou 2 horas, um crash course, que é o pessoal fala,
escola e eu peguei o básico, assim, muito bem com os cursos dele. Tem o Web Dev Simplified, que também, como o nome do canal diz, é um outro canal no YouTube, que é focado em programação web. Ele é mais focado para front-end, se eu não me engano, mas também é um canal que eu recomendo demais, eu gosto muito. São vídeos um pouquinho mais curtos, mas são de tópicos bem específicos, então é capaz de, tipo, se tu tiver alguma dúvida específica de como fazer algo em, sei lá, CSS, provavelmente vai ter um vídeo do Web Dev Simplified. Também tem o roadmap.ch, que é meio que, não, ele não é um curso nem nada do tipo, mas é algo como para, tipo, servir de guia para guiar teus estudos em determinada área. Se tu for no site deles, vai ter vários tópicos de assunto de, tipo, como tu pode estudar determinado assunto. Tu vai ter de roadmap de, tipo, front-end, back-end, mobile, AI, outras coisas como blockchain. Os caras têm um roadmap de tudo. O roadmap vai ser literalmente um guia de, tipo, como eu fiz aqui de, tipo, sei lá, tu vai precisar aprender front-end, então tu vai precisar aprender JavaScript, aí depois do JavaScript tu vai aprender algum framework, Vue, blá blá blá. Então eles vão meio que te dão um guia pra tu saber mais exatamente o que tu deveria estudar pra tu não ficar perdido. Por fim, tem o... deixa eu pagar. Tem o curso de Introdução à Ciência da Computação da Harvard, literalmente da Harvard, lá da Universidade dos Estados Unidos, que basicamente eles disponibilizam esse curso de ciência da computação, Introdução à Ciência da Computação de graça, online, tu pode fazer. É muito bom, só que tá em inglês, então tu sabe inglês, parabéns, tu consegue ter acesso a conteúdo da Harvard. Então é mais ou menos isso que eu tenho, assim, de recomendações de material de estudo. Eu acho que com isso tu consegue se virar muito bem. Infelizmente eu realmente não tenho muita recomendação de material em português, porque não é muito que eu consumia. É mais ou menos isso que eu queria trazer isso pra vocês hoje. E eu espero que tenha sido útil pra alguém. E boa sorte nos estudos.